Fala pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, com a Superliga da Sérvia, onde temos a equipe do Vojvodina enfrentando a equipe do Radnički. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vojvodina, ela venceu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Radnički, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento do campeonato da Sérvia, a equipe do Vojvodina é a quinta colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Radnički é a 16ª colocada com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Vojvodina, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Radnički. Melhor opção para esse confronto, casa. Vojvodina para vencer. Liga da Romênia, temos a equipe do Craiova enfrentando a equipe do Mioveni. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Craiova, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mioveni, ela venceu 2 e empatou 3. No atual momento do campeonato da Romênia, a equipe do Craiova é a 7ª colocada com 33 pontos ganhos. E a equipe do Mioveni é a 16ª colocada com 18 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados nessas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Mioveni. Vamos acreditar que dessa vez a vitória vem para o time do Craiova. Melhor opção para esse confronto, casa. O Craiova para vencer. Superliga da Sérvia, temos a equipe do Kukaric enfrentando a equipe do Kolumbara. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kukaric, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kolumbara, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato da Sérvia, a equipe do Kukaric é a 4ª colocada com 41 pontos ganhos, enquanto a equipe do Kolumbara é a 9ª colocada com 26 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Kukaric para vencer. Bundesliga da Áustria, temos a equipe do Lask enfrentando a equipe do Lustenau. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lask, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lustenau, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento da Bundesliga da Áustria, a equipe do Lask é a 3ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Lustenau é a 8ª colocada com 21 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Lask e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, casa. Lask para vencer. Partindo agora para a primeira divisão da Irlanda, temos a equipe do Derry City enfrentando a equipe do Cork City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Derry City, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cork City, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Derry City e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, casa. Derry City para vencer ou partida acima de 2,5. Primeira divisão da Irlanda, temos a equipe do Drogheda enfrentando a equipe do Shamrock Rovers. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Drogheda, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shamrock Rovers, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos confrontados entre as duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Drogheda, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Shamrock Rovers. Melhor opção para esse confronto, fora. Shamrock Rovers para vencer. Continuando ainda no campeonato irlandês, temos a equipe do Patricks enfrentando a equipe do Shelbourne. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Patricks, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shelbourne,
ela também empatou 2 e também venceu 3. Nos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Patrix e apenas um empate. Melhor opção para esse confronto: casa, Patrix para vencer ou partida acima de 1,5. Na Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Elche enfrentando a equipe do Real Betis. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Elche, ela empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Elche é a 20ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Real Betis é a 5ª colocada com 37 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Elche, um empate e 3 vitórias para a equipe do Real Betis. Melhor opção para esse confronto: fora, Real Betis para vencer. Liga 1, Campeonato Francês, temos a equipe do Lille enfrentando a equipe do Brest. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brest, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Brest. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Lille é a 6ª colocada com 41 pontos ganhos e a equipe do Brest é a 16ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, apesar do Lille não ter muita sorte quanto o Brest, é casa, Lille para vencer. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Fulham enfrentando a equipe do Wolverhampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fulham, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolverhampton, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Fulham é a 6ª colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Wolverhampton é a 15ª colocada com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Wolverhampton. Mas nessa temporada, a equipe do Wolverhampton não vive um bom momento. Melhor opção para esse confronto: casa, Fulham para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Fulham vs Wolverhampton, casa, Fulham para vencer. Lille vs Brest, casa, Lille para vencer. Elche vs Real Betis, fora, Real Betis para vencer. Cucarique vs Columbara, casa, Cucarique para vencer. Uyokrova vs Mioveni, casa, Yokrovas para vencer. Derry City vs Cork City, partida acima de 2,5.